Tem alguém feliz com Cristo nessa noite? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 37, por favor. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 5. Todos encontraram? Amém? O versículo 1 vai dizer: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com seus filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Pode se assentar dando glória a Deus. Quero aqui, desde já, agradecer a oportunidade que Deus me concedeu. Faço parte da igreja Pentecostal Sal da Terra, fica logo ali no 14 Pires, ao lado do Maísa, pastoreada pelo pastor Francisco e da pastora Ana Cristina. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do presbítero Anderson e Valéria, que nos fez o convite. Fiquei muito feliz. Agradeço a Deus pela vida dos pastores dirigentes, Welber Fernandes e Olívia Araújo. Que Deus venha abençoar a vida e a família de cada um de vocês. Hoje estou aqui acompanhado com minha esposa, Alfreda Letícia, com o meu filho Ezequiel. São um dos pilares do meu ministério, do que Deus entregou nas minhas mãos. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. O Novo Testamento ele é formado por 39 livros. Esses 39 livros eles podem ser divididos em três partes: a parte histórica, a parte poética e a parte profética. A parte histórica são os 5 primeiros livros da Bíblia escrita por Moisés. A parte poética são os livros feitos em formato de oração e adoração ao nosso Deus. Por exemplo, o livro de Salmos é um livro poético. E os livros proféticos, eles podem ser divididos em duas partes: a parte dos profetas maiores e a parte dos profetas menores. E quando eu digo maior e menor, eu não quero dizer que um é melhor que o outro, ou que um é maior que o outro, não. Porque o único que é grande aqui é o Deus Todo-Poderoso, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu digo profeta maior e menor, eu estou dizendo da quantidade de profecias que existe dentro do livro, ou a quantidade de capítulos que o livro tem. Gênesis, a qual o livro que a gente acabou de ler, ele é um livro histórico, que conta a história do começo da vida do mundo, que conta a história dos patriarcas, esses como Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era pai de José. José era um homem sonhador, e o sonho de José tinha a ver com uma promessa antiga, que vinha desde o povo antepassado, que vinha desde os seus antepassados. José sonhava com algo que ele não entendia. José sonhava com algo que ele não sabia o que era. E qual é essa promessa que Deus fez aos seus antepassados? Para a gente entender melhor, a gente tem que voltar lá no capítulo
casa de teus pais. Perceba que antes de Deus concretizar a promessa na vida dele, Deus tira ele do seu ciclo familiar, Deus tira ele de perto de pessoas, porque a promessa de Deus, ela te afasta de pessoas, ela te afasta de lugares e ela te afasta de ambientes. Por que, Giovanni? Porque tem pessoas, tem lugares e tem ambientes que não estão preparados para ver você viver aquilo que Deus disse que você vai viver. Tem gente que fica preocupado dizendo: fulano sumiu, ciclano não veio mais na minha casa. É Deus hoje dizendo: é porque não cabe na promessa que eu te fiz. E se não cabe na promessa que eu te fiz, eu vou arrancar tudo aquilo que está te impedindo de chegar até a promessa. Deus nessa noite está te dizendo que vai arrancar da tua vida todo o empecilho, toda pessoa que está tentando te parar, toda pessoa que está te impedindo de romper. Só que o que me chama a atenção, o que eu acho interessante no texto, é que Deus fala para Abraão sair da terra, mas não fala para onde Abraão tinha que ir. Se você olhar para o texto, Abraão, ele não tem um destino, ele não tem uma rota, ele não tem uma direção. É difícil fazer o que Deus está mandando. É mais fácil para Jonas, quando Deus olha para Jonas e diz: Jonas, levante-se e vai até a cidade de Nínive e pregue contra aquela cidade. Jonas está se levantando, ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que vai acontecer. Abraão não tem uma direção, Abraão não tem um caminho, mas diz o texto que mesmo sem uma direção, que mesmo sem saber o caminho, que mesmo sem saber uma rota, Abraão, aos seus 75 anos, arruma as suas malas e sai da sua terra. O que é isso? Isso é fé, porque o escritor da carta aos Hebreus vai nos dizer que fé não é aquilo que eu consigo enxergar, fé é justamente aquilo que eu não consigo enxergar. O que Abraão tinha em mente era: no momento eu posso não ter um destino, no momento eu posso não ter uma direção, no momento eu posso não saber o caminho, mas eu tenho certeza de que quando eu começar a dar os primeiros passos, Deus vai bradar no meu coração e vai me mostrar o caminho. Eu tenho certeza de que quando eu sair e obedecer aquilo que Deus me fez, Deus vai bradar no meu coração e me dar a direção. Porque se tem uma coisa que Deus não faz é deixar alguém perdido. Se tem uma coisa que Deus não faz é deixar alguém sem direção. Se tem uma coisa que Deus não faz é deixar alguém sem um destino. Você serve a um Deus que te guia. Você não serve a um Deus que te abandona no meio do caminho. Você serve a um Deus que segura na tua mão e diz: caminha que eu estou contigo, caminha que eu estou do teu lado, vai na frente porque eu sou contigo. Nessa noite eu vim para profetizar sobre a tua vida que você não vai ficar perdido, você não vai ficar embaraçado, você não vai ficar sem uma direção, você não vai ficar sem um caminho. Por quê? Porque quem vai te guiar não é o homem aqui da terra, quem vai te guiar é o Deus Todo-Poderoso que está lá no céu. Ele é quem vai te guiar. Amém. Só que no mundo a qual vivemos hoje, na geração em que estamos, a gente está mais parecido, com Jonas. Estamos se encaixando no padrão de Jonas. E qual é o padrão de Jonas? É Deus mandar a gente ir para a esquerda e a gente querer ir pela direita. É Deus mandar a gente ir por aqui e a gente querer ir por ali. Geralmente, esse tipo de pessoa vai parar dentro da barriga de um grande peixe. E quando ele está lá dentro da barriga do grande peixe, ele reclama ainda colocando culpa em Deus. Mas Deus vai levantar uma geração parecida com Moisés. Como assim parecida com Moisés? Certa feita, Deus fala com Abraão dizendo: Moisés, vai na frente porque eu não vou com esse povo, porque eles são muito teimosos. Moisés olha para Deus e diz: se o Senhor não for conosco, não
obrigue a sair daqui. O que Moisés estava dizendo era: se o Senhor não for conosco, a gente não vai dar um passo sequer, porque Moisés entendia que quem direcionava ele era o Senhor, que quem direcionava ele era a presença. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem direção. E durante esse diálogo de Deus com Abraão, no capítulo 12, Deus lhe faz algumas promessas, só que eu não vou falar de todas, eu vou falar só de uma. Deus olha para Abraão e diz: olha, a tua descendência será grande. Descendência fala de filho. E aqui é onde a coisa começa a ficar um pouco complicada. Por quê? Porque Abraão tinha 75 anos, meus irmãos. A sua esposa já era velha. E ainda por cima ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Ou seja, Abraão tinha a promessa, só que a promessa de Deus não tinha nada a ver com a vida a qual ele estava vivendo. Abraão tinha a promessa, só que a promessa que Abraão tinha não tinha nada a ver com o momento a qual Abraão estava inserido. Abraão tinha uma promessa, só que o momento que Abraão olhava e dizia: não vai se concretizar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que se você for olhar no texto, mesmo a promessa não tendo nada a ver com o momento, ou o momento não tendo nada a ver com a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque não é a promessa que tem que se encaixar com o teu momento, é o teu momento que tem que se encaixar com a promessa que Deus te fez. Eu estou vendo um monte de gente em 2025 falar que vai ser ano difícil, porque o Lula está no poder, porque o café aumentou, porque as coisas estão tudo caro. Mas deixa eu te falar, irmão, você tem uma promessa, e não é o teu 2025 que tem que se encaixar com o momento, é o teu momento. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele não está olhando para o nosso momento, Ele está olhando para o nosso futuro. O pastor apresentou a minha família, o Ezequiel. Há um ano atrás, minha mãe veio me visitar, 2 anos atrás, um ano por aí. A minha mãe veio me visitar e falou: olha, Giovanni, você vai casar, mas você sabe que você não pode gerar filhos, porque quando você era pequeno, você fez 2 cirurgias que te impedem de gerar filhos. Só que dia 25 de janeiro de 2025, Ezequiel fez 1 ano que ele nasceu. O momento dizia: o Giovanni não pode ter um filho, o Giovanni não pode gerar um filho, mas Deus fez a promessa dizendo: vai gerar. E entre a palavra do homem e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Se Deus te fez uma promessa, não importa o momento no qual você está passando, não importa o momento ao qual você está inserido, não importa o momento ao qual você está passando, se Deus te fez uma promessa, ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai cumprir. A Bíblia vai dizer que quando Abraão sai da sua terra, acontece uma grande fome em toda a terra. E então ele vai até a cidade do Egito. Só que antes de entrar na cidade, ele olha para sua esposa, e a Bíblia vai dizer que Sarai é uma mulher muito bonita, uma mulher muito bela, uma mulher muito atraente aos olhos. Ele olha para sua esposa e diz: olha, quando nós entra lá, você não fala que é minha mulher, não, você fala que é minha irmã. Porque se você falar que é minha mulher, eles vão me matar. Porque naquela época, irmão, se o faraó olhasse para tua esposa e gostasse dela, podia dar tchau, porque tu perdeu, irmão. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. O faraó rouba Sarai de Abraão e leva para se deitar com ele no palácio. Só que diz o texto que Deus fere a casa do faraó com terríveis doenças por causa
para tocar na tua família, o inimigo não vai ter forças para tocar na tua casa, o inimigo não vai ter forças para tocar na juventude, o inimigo não vai ter forças para tocar no teu filho. Por quê? Porque quem te protege não é a gente aqui na terra, quem te protege é o Deus Todo-Poderoso que está lá no céu. Eu vou acabar com toda a casa dele. Aí entra o salmista dizendo: não dormirá o guarda de Israel, não tosquenejará. Ninguém vai tocar na tua família, a tua família é protegida por Deus. Ninguém vai tocar na tua casa, a tua casa é protegida por Deus. Ninguém vai tocar na tua família, a tua família é protegida pelo Deus Todo-Poderoso que está lá no céu. Promessa morre sim, porque a Bíblia diz que Abraão morreu com promessa, Isaac morreu na promessa, Jacó morreu na promessa, José morreu na promessa, Moisés morreu na promessa. Só que o interessante é que aquele que recebeu a promessa morreu, mas aquele que fez a promessa continua vivo pelos séculos dos séculos. Não importa a quantidade de tempo que Deus te fez a promessa, se ela está demorando a se cumprir, fique tranquilo, porque os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não voltará vazia. Abraão morre, a promessa agora vai passando de geração em geração. De Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó, e de Jacó começa a entrar nos sonhos de José. Porque por trás de um grande sonho sempre vai existir uma grande promessa. Por trás de um grande sonho, grava isso na sua mente, vai existir uma grande promessa. A Bíblia vai dizer que José era um homem sonhador, e os sonhos de José mexiam com a cabeça de seus irmãos. O sonho de José causava ira, causava raiva, causava ódio dos seus irmãos. Por quê? Porque José era o menor da casa. José era o mais novo. Então, na lógica, quem era para se destacar eram os irmãos mais velhos. Só que os sonhos que José tinha mostrava que ele ia se destacar mais que os seus irmãos. Mostrava crescimento, falava de crescimento, apontava que ele iria ser melhor que os seus irmãos. Então, quando os seus irmãos, que eram mais velhos, perceberam que o menor da casa seria maior do que eles, quiseram matar ele, quiseram puxar o tapete dele, quiseram acabar com a vida dele. E o pior é que tem gente desse jeito dentro das nossas igrejas. Tem gente que tem um pensamento igual ao irmão de José: olha, se eu não crescer, ninguém mais pode crescer. Se o pastor não me consagrar, então eu não preciso consagrar mais ninguém. Porque eu cheguei mais tempo na igreja, eu conheço o pastor mais tempo. Deixa eu te falar, Deus não usa ninguém por tempo de chegada. Deus levanta alguém segundo vontade e propósito dele. E lembra de Samuel na casa de Jessé? Davi não chegou primeiro na reunião. Quem estava lá era o irmão mais velho. Quando Samuel olha para o irmão mais velho, ele diz: certamente eu estou perante o rei de Israel. Por quê? Porque o cara ele tinha vida de rei, ele tinha físico de rei, ele tinha aparência de rei. Aí eu imagino Samuel quase virando o vidro de azeite na cabeça do irmão mais velho, quando Deus brada do céu e diz: Samuel, não me estraga azeite não. Você está ungindo o cara errado, porque você está olhando para a aparência de fora, você está olhando só para o físico, e eu, Senhor, não olho o físico, eu não olho somente a aparência, eu olho o coração. Perceba que quem se levantou contra José, quem se levantou sobre os sonhos, sobre a promessa, sobre a vida de José, não foi gente de fora,
gente que estava sentado na mesa com José. Era gente de intimidade, que tinha contato todos os dias com ele. Porque é sempre assim. O profeta nunca tem honra na sua própria casa. Porque no meio do teu ministério, no meio da tua chamada, vai ter gente que vai virar a cara quando você estiver pregando. Vai ter gente que vai virar a cara quando você estiver louvando aqui em cima. Vai ter gente que vai tentar te matar, vai querer puxar teu tapete, vai te queimar no pastor. Mas lembre-se disso. Se foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel que te chamou, que te entregou o ministério, pode lançar dentro de buraco, pode lançar dentro de cova dos leões, pode tentar matar, pode se levantar, pode criticar, pode falar mal, mas não vai conseguir parar aquele que foi chamado por Deus. Dá para nascer um cabo macho, meu irmão, na terra que para o homem que Deus levantou. Ninguém consegue parar, meu irmão. Por quê? Porque quem entregou o ministério não foi o homem. Quem entregou o ministério foi o próprio Deus. E se Deus te entregou o chamado a Ele, que te sustenta. Aí agora, aquele jovem que sonhava, e os sonhos apontavam para a grandeza, os sonhos apontavam para crescimento, os sonhos apontavam para destaque. Os irmãos dele vão jogar ele dentro da cisterna, dentro da cova, dentro do buraco. E eu estava essa tarde lá em casa meditando nesse texto. E eu fiz uma pergunta para Jesus. Eu falei: Deus, por que jogaram ele na cova? E Deus falou comigo: filha, porque eu trabalho com degraus. Antes de eu te colocar lá em cima, no lugar de destaque, primeiro eu vou te testar aqui embaixo. Antes de Deus te levar às alturas, primeiro Ele vai cavar o chão e vai te jogar lá dentro. Porque isso também aconteceu comigo. Há 4 anos atrás, antes de eu chegar no ministério onde eu estou, eu estava devendo 2 meses de aluguel. O meu botijão de gás tinha acabado. Não tinha comida mais em casa. Eu estava desempregado. O homem já estava me mandando embora da casa. Eu já não tinha mais saída. Aí então eu comecei para a igreja, onde eu estou hoje. Só que um dia, o pão e o suco, que era a única coisa que tinha em casa para mim comer, pão e suco, acabou. Eu não tinha mais dinheiro para comprar pão e suco. Eu não tinha mais dinheiro para fazer nada. E eu me lembro que eu me ajoelhei ao pé da minha cama e eu falei: Deus, tu sabe que eu não tenho dinheiro para comer. Tu sabes que a única coisa que eu tinha era pão e suco. Me levantei, saí para a rua, fui visitar uma pessoa que eu conhecia. E ninguém sabia aquilo que eu estava passando, nem minha família sabia, nem os meus pastores sabiam, ninguém sabia. E eu conversei um pouco com aquela pessoa, me despedi dela, e quando eu fui saindo na porta, ela gritou assim: ô Giovanni, você quer almoçar agora ou é mais tarde? E eu falei: não, mãe, eu não estou pedindo comida não. E a pessoa veio até mim, enfiou a mão no bolso, sem saber do que eu estava passando, sem saber do que eu estava vivendo. Ela abriu a minha mão, colocou uma quantidade de dinheiro na minha mão e disse: isso aqui é para você almoçar. E eu falei: não, mas eu não estou pedindo dinheiro. Ela falou: filha, isso aqui é para você almoçar. Naquele dia, eu percebi que Deus me alimentou. Naquele dia, eu percebi que Deus supriu a minha necessidade. Naquele dia, eu percebi que Deus visitou a minha vida. Porque antes dele te colocar aqui em cima, primeiro Ele vai te testar aí embaixo. Antes de Deus te colocar em cima, primeiro Ele vai criar em você marcas. Porque Deus não levanta pessoas sem marcas. Deus não levanta pessoas sem cicatrizes. Deus disse: sabe por que eu permiti que José entrasse na cova? É para que
que no dia que ele saísse de lá, ele não viesse bater no peito e dizer: foi eu que saí de lá, porque eu sou bom. Eu permiti ele ficar lá dentro para que no dia que ele saísse de lá, ele vinha levantar a mão para cima e dizer: toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, porque se fosse pela minha força eu estaria ainda lá dentro da cova, mas Deus estendeu a sua mão e me tirou lá de dentro. Porque nós não estamos aqui porque nós somos bons, não. Nós não estamos aqui porque nós somos melhor, não. Nós não estamos aqui porque nós é forte, não. Nós estamos aqui porque todos os dias a misericórdia dele se renova. Todos os dias ele vem nos visitar. Todos os dias ele vem até nós e supra a nossa necessidade. Fique de pé, por favor. Feche os teus olhos e coloque a mão no teu coração. Eu tenho certeza que aqui dentro tem muito José. Eu tenho certeza que aqui dentro tem muitas pessoas que talvez estejam passando por uma situação a qual não mereciam. Igual José passou. Jogaram ele dentro da cova. Jogaram você dentro da cova. Mas Deus está dizendo hoje: Deus está estendendo a mão para tirar a gente que está dentro da cova. Deus está estendendo a mão para mudar o cenário da tua vida. Amém. Talvez Deus te entregou a promessa e o cenário está dizendo não vai se cumprir. Mas Deus hoje está dizendo: eu vou mudar o cenário, eu vou mudar toda a história, eu vou mudar tudo ao teu redor, mas a promessa que eu te fiz vai se cumprir. Feche teus olhos, eu vou orar pela tua vida, Pai. Aqui está a tua igreja, Jesus. Aqui tem pessoas, meu Pai, que precisam muito mais do que uma palavra. Aqui tem pessoas que precisam muito mais do que me ver pregando aqui. Tem pessoas que precisam de um milagre. Tem pessoas, ó Deus, que foram lançadas dentro da cova, Jesus. Tem pessoas, meu Deus, que estão passando por uma situação, meu Pai, tão difícil, a qual eles estão pensando em desistir. Mas Deus, o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, com um propósito. O Senhor me trouxe aqui com um objetivo, que é avivar a igreja. E que avivamento, meu Pai, está voltando à vida, voltando a viver, meu Pai. Deus, em nome de Jesus o Nazareno, eu te peço, visita cada um, meu Pai, que, meu Pai, está aqui nessa noite. Visita cada um, meu Pai, que está com o seu coração aberto. Visita cada um, meu Pai, que se dispôs a sair da sua casa, meu Pai, com o propósito de te adorar. Estende a tua mão, meu Deus, e levanta. Estende a tua mão, meu Pai, e muda a história. Estende a tua mão, meu Pai, e muda a situação. Estende a tua mão, meu Deus, e muda o momento, Senhor Deus da glória. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer ao convite que os irmãos me fez. Muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite e conhecer mais uma igreja, mais um povo que vai morar no céu. Em nome de Jesus, eu agradeço pela